Boa tarde. Nesse final de domingo, estamos aqui de novo falar um pouco sobre saúde, saúde física e emocional, porque o nosso emocional ele trabalha conforme o nosso físico pede, nossa biologia comanda o emocional e a gente sempre reage. O nosso corpo ele faz de tudo para nos manter saudáveis, né? E nós muitas vezes entendemos que isso é doença, né? Vou esperar mais um pouco, as pessoas chegando, né? Vou convidar minha colega, depois vou fazer a introdução. Olá, Olá, Meg, muito bem-vinda. tudo bem? Boa tarde. Como é que Boa, você está, Divina? boa tarde. O meu som tá bom? Tá ótimo aqui para mim. E para você, Uhum. como é que tá? Tá bom também. É que dá a impressão que tem um eco atrás, né? Aqui para mim, tu diz? Não o meu. Não tem eco, não? Não, Ah, então, não, tá bem legal. então tá. Tá bem bom. E Então aí, como é que estão? vou Tudo fazendo a certo por aí? introdução, tudo certo. Sim, sim. Eu vou falar um pouco sobre a nova medicina, como ela vê a questão da saúde, enquanto as pessoas vão chegando, né? Para depois Isso. você poder, dentro da tua área, daí você se apresenta para as pessoas chegarem mais, né? Porque o Instagram demora a comunicar, Legal. né? A gente sabe que é assim, às vezes a gente está online esperando para assistir a live dos outros e o Instagram não está avisando, né? Então vamos aguardar. Exatamente, ele Isso. demora. Uhum. Então, Meg, é Meg que você se chama, né? Isso, Mag, tanto faz. É Magda, mas a é maioria Meg. das pessoas me chamam de Mag por conta do meu arroba, né? Então, beleza. Muito prazer te ver, te conhecer. A gente se encontrou de pouco tempo, né? Então não sei muito ainda do teu trabalho, mas eu sei que você está fazendo um trabalho bonito e por isso que eu resolvi te convidar para vir acrescentar com o meu trabalho. Porque a nova medicina, ela mostra, sim, as causas biológicas, né? Tipo assim, o porquê uma doença se instalou no corpo, no meu corpo e não se instala no corpo do outro, né? Eu tenho uma figurinha assim que aparece nos nossos estudos lá, que a pessoa vai no médico e o médico fala assim que é problema de idade, que o joelho tem artrose, que as juntas têm artrose, né? Aí o paciente responde, como assim? O joelho direito tem a mesma idade do joelho esquerdo e um não tem artrose, né? E isso é verdade, tem sentido biológico porque uma parte do corpo adoece e outra parte não, né? E pra gente, isso, a nova medicina explica cada espacinho físico que a gente tem, cada célula tem um motivo diferente para adoecer. Então, é muito diferente, por exemplo, as pessoas usam muito assim, dizer minha família, meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, todo mundo tem, então eu também, tá normal que eu também tenho, né? E não é assim, não. Eu só vou ter se eu viver um conflito que eu adotar, assim, essa doença se manifestar em mim, né? E o motivo de eu chamar você para vir aqui partilhar, porque uma vez que eu constatei que eu tenho algum problema de saúde, assim, que a gente chama de doença, que a nova medicina não chama de doença, que é simplesmente um alerta do nosso corpo, uma vez que eu tenho, às vezes eu preciso de um outro terapeuta de outra área para conseguir superar aquilo que a doença, que o sintoma veio me trazer, né? Por exemplo, se eu tenho um problema na coluna cervical, por exemplo, assim, bem na nuca, né? Uma questão muito física mesmo, né? Tem um desvio ou um desvio de coluna. Às vezes, mesmo eu sabendo a causa, eu não consigo superar essa causa, curar sozinha, né? Sabendo, não é assim tão mágico, não, né? Mas assim, então se eu tenho uma outra terapia, por exemplo, depende das questões, eu vou procurar ajuda na constelação familiar, que é provável que a Regi acabou de entrar, uma consteladora que me atendeu várias vezes já, né? Uma vez que eu consigo perceber o que eu tenho, Constatar, né? constatar isso, o que é o meu, qual é o meu conflito, o que eu senti, por que eu tenho esse trauma em mim, esse problema de saúde,
eu procuro um outro terapeuta para me ajudar na cura, né? É a mesma coisa assim, por exemplo, se eu vou trabalhar num certo função, certo emprego, né? Se eu tenho uma ferramenta mais rápida, mais moderna, eu vou conseguir fazer um trabalho mais acelerado, né? Então, nem sempre a gente só pode ficar se curando sozinha, né? Às vezes a gente precisa uma outra ferramenta para curar aquilo que já está instalado 40, 50 anos na gente, né? Essa semana mesmo fui fazer uma microfisioterapia para curar certas dores que eu sei que eu tenho, mas eu não consegui superar sozinha, né? E daí encontrou mais uma porção que eu não sabia, né? Então, a função da nova medicina não é curar a doença. Só que se a doença é recente, por exemplo, se é uma dorzinha assim que de repente surgiu, por exemplo, uma dor de cabeça repentina que surgiu. Se eu conheço a nova medicina, eu sabendo por que ela veio, essa dor de cabeça, ou essa enxaqueca, ou essa dor no corpo, eu me consigo me curar sozinha assim, né? Então eu não preciso uma segunda opção, né? E por isso que é interessante a gente conhecer todas as outras terapias também para ter assim, uma escolha mais assertiva, né? Porque se o meu problema, por exemplo, se a pessoa tem problema de intestino, né? Ela precisa saber mais ou menos qual a outra terapeuta que vai poder fazer acelerar essa cura, né? Sabendo que o problema do intestino veio da raiva indigesta, de problemas que ela viveu, né? Mas nem sempre a cura acontece assim automaticamente, né? Como eu já falei antes, né? Então eu peço, Mag, que você se apresente, diga o que você faz, como você pode auxiliar, né? Porque o nosso assunto é saúde emocional, saúde física, né? Então, qual é a tua parte que você pode fazer assim dentro da saúde? Obrigada às pessoas que estão chegando. Muito prazer em ver vocês aqui, né? Sempre faz parte do nosso trabalho ter as pessoas que nos escute, assim como a gente também aprende com outros terapeutas, né? Obrigada. Então, Mag, fica à vontade. Com certeza, Silvina, a beleza justamente da humanidade é essa, assim, né? A vulnerabilidade, a gente saber que a gente pode e deve contar com o outro, né? E isso que tudo que tu tá falando a respeito das terapias integrativas, né? Como isso, assim, está cada vez mais, assim, também acessível. Acredito que até pelo advento da pandemia, por a gente ter, né, essa questão do online, aproximou também mais as pessoas e possibilitou a gente, né? A ter mais acesso a mais informações, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu me chamo Magda Hilda de Borba, as pessoas me chamam de Mag Borba, @Mag Borba, né? Hoje eu estou como mentora de mulheres, mas nem toda a vida foi assim. Eu vim do setor corporativo, eu trabalhei por 20 anos no corporativo, ligado à construção civil, né? E justamente pela minha caminhada, né, e por eu ter sido mentorada, principalmente nos últimos 5 anos, né, eu resolvi então também agora me manifestar dessa forma, ajudando não apenas com as minhas formações, mas também com a minha própria experiência de vida, né. Eu, de formação base, sou economista, né, trabalhei muitos anos com o setor empresarial, né, tive empresas, fui sócia, né, e ultimamente eu tenho me dedicado mais à parte do desenvolvimento pessoal, porque, Silvina, eu mesma me vi tendo muitas formações, muitos cursos, mas ainda assim me senti um tanto travada na vida profissional, na vida pessoal, né? Já entrando nessa questão assim das questões da saúde emocional, né? Em 2012, 9 anos atrás, eu tive meu primeiro quadro de depressão e ansiedade, né? Por um percalço da vida, meu pai teve um problema de saúde, eu tive que sair do trabalho que eu desenvolvia, né? Eu estava no corporativo, e eu tive que deixar do meu trabalho para assumir a empresa do meu pai e da minha mãe, porque eles ficaram doentes. Meu pai ficou doente, minha mãe ficou em função de cuidar da saúde do meu pai. E eu levei assim por algum tempo sem reclamar, sem dividir
os medos e as agruras que eu estava vivendo, né? Até que culminou, então, no quadro de depressão, né? Eu cheguei a ter obesidade grau 1, então eu já pesei 30 quilos a mais, né? Eu cheguei aí a quase 90 quilos, eu tenho apenas 1,57 m de altura. Justamente por isso, sabe, Silvina? Justamente por essa questão de eu não expor, de eu não colocar os meus medos que eu estava sentindo naquela época, né? A minha aflição, a- o receio, né, de não dar conta, né? Na época eu tinha Então, 10, quase 10 anos a menos que hoje, então muito menos experiência de vida para assumir os negócios da aham. família. Aí ficou claro Então, para você que esse teu aumento de peso foi porque você estava segurando tudo contigo, todas as tuas dores de ter que abandonar o teu trabalho, tua formação, toda a tua carreira. Você teve que embolsar tudo isso, abrir mão de tudo para carregar o fardo que era, para você era um fardo, a empresa do teu pai. E o que você fez? O que, que o teu corpo veio te dizer? Por que você adoeceu com depressão? Porque a depressão ela vem para dizer, ó, você não está no teu caminho. Você não precisa abrir mão da tua profissão para você viver a vida do teu pai. Você tem o teu trabalho, a tua vida. Você tem que olhar para frente, não para trás, né? Então a depressão é uma coisa positiva, porque se você continuasse nesse ritmo, onde você ia parar? Você ia chegar no final, você ia a empresa do pai ia falir, você ia se enterrar junto, né? Então, toda doença ela vem nesse sentido. Abrir os olhos para dizer, ó, você está no caminho errado, você está se anulando, né? E isso é. Só que muito fazendo. isso. É, Hoje, continua. hoje eu entendo claramente, assim, sabe, Silvina, que naquela época a depressão ela veio justamente com essa função na minha vida. Tanto a depressão quanto o ganho de peso, como tu Uhum. disse, né? Quando a gente ganha peso, a gente se torna mais forte para conseguir dar conta de carregar as emoções, de conseguir carregar a vida, por assim dizer, né? E além disso, o ganho de peso também teve uma outra função, a função de eu chamar atenção, né? A função de tipo, me olhem aqui, né? A função de tipo, veja o que está acontecendo comigo, né? Então, Sempre realmente, que Silvina, faz muito, muito sentido isso que tu diz, assim, né? se E eu você tenho fica muito claro obesa, isso para mim. se você fica obesa, você fica grande. Você chama atenção de modo negativo, né? Você se sente mal para chamar atenção, mas todo mundo te olha. Nossa, como ela é enorme, né? É um jeito, mas o corpo não, assim, não interpreta. O corpo faz de tudo para ser visto, né? Você é. Exatamente, exatamente. Então, então daí lá, Silvina, acabou que foi assim, até o meu primeiro contato, porque até então eu não fazia terapia, né? Nessa época eu estava com 29 anos, né? Então, a gente que está aí na casa, né? Quando a gente está na casa dos 30 anos, a gente não está muito preocupado com isso, né? A gente está mais preocupado em estar buscando cursos, trabalhando, estudando, mas não muito preocupado em olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né? E eu não fugia a essa regra da maioria das pessoas, né? Então, mas eu acabei tendo essa necessidade, né? Então, eu tinha na época na cidade onde eu morava uma grande amiga que era psicóloga e o meu corpo realmente começou a dar alguns sinais, além, né, de eu estar muito acima do peso, eu comecei a observar os meus próprios comportamentos, assim, que eu sou uma pessoa muito expressiva, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu tenho essa necessidade de estar em grupo, e nessa fase eu queria estar isolada, eu queria, sabe, eu evitava os meus amigos, eu evitava as minhas amigas, eu evitava estar em família, né? E aí isso realmente me chamou a atenção, né? E aí eu mesma daí resolvi procurar, né? Entender o que estava acontecendo comigo. E daí então eu marquei uma conversa com essa colega, né, psicóloga, e ali, então, eu tive meu primeiro contato com a terapia, né, com a psicoterapia, no caso, a Uhum. psicoterapia comum, né, aplicada, na grande maioria, pelos psicólogos. Então, eu acabei adentrando isso, assim, né, então, e de lá para cá, daí eu nunca mais larguei, assim, né, hoje eu uso outras, né, outras formas de terapia, terapia holística, aromaterapia,
psicanálise, a própria, uma das minhas ferramentas, né, que eu também utilizo na mentoria, que é a análise corporal, onde a gente fala das 5 emoções, né? Então lá, há 9 anos atrás, então foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? De dividir, de começar assim a dividir realmente a vida e o peso assim que eu não dava conta, não dividindo em família, né? Não dividindo com os meus pais ou na época com o meu ex-marido, né? Mas sim com uma pessoa capacitada, né? Uma pessoa especialista nesse sentido, né? E foi assim, tem sido na realidade, né? A vida da gente é uma jornada. Tem sido libertador esse caminho assim para mim, né? Já na época foi muito bom e desde então assim, eu sempre que eu posso, né? Eu não abro mão, sabe, Silvina, mais assim nos últimos 4, 5 anos. Então eu tenho o meu momento de uma vez por semana estar em contato com a minha psicóloga, né? Você Mas vê além disso, mas como ainda é. assim, Silvina, aconteceu nesses anos, nesses 9 anos, Uhum. que eu não levei a cabo. Eu fui lá quando eu precisei e aí eu era por demanda, eu costumava dizer, eu buscava terapia quando, sabe assim, quando a gente tá, vamos lá, com uma encravada e daí a gente procura o podólogo, o especialista, então, e na verdade, né, Silvina, a gente entende hoje que há uma necessidade de ter uma constância, né? Uma manutenção para que não aconteça mais, né? De voltar Sim. nesse tipo de quadro, né? Isso, hoje de manhã ainda fiz um post colocando assim, que uma vez que você decide procurar a cura, esse já é metade da cura, né? Porque o mais difícil é a gente se dar conta que a gente precisa de ajuda, né? Que a vida que você descreveu, a minha não foi muito diferente. Eu estava assim, no segundo casamento, ó, terminando, né? Então eu comecei a me dar conta que entra um sentimento assim de não valia, né? Que eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada certo, eu não sei. Eu tinha 2 filhos já adultos, mas eu sentia assim uma mãe fracassada, uma esposa fracassada, uma profissão que estava se encerrando perto de me aposentar, assim, me sentindo assim, toda a vida não valeu a pena, né? E agora que eu fiz todos esses anos assim, com um outro olhar, não é bem assim, né? A gente não precisa ficar sofrendo com isso. A gente, uma vez que a gente vê que tem algum sintoma de que a gente não está feliz com a vida que a gente tem, alguma dor física, uma dor emocional, né? Eu tinha dias assim que eu não queria ver ninguém, que tinha dias assim que eu não dava piti porque me importava muito com a opinião dos outros, né? Daí eu me escondi dentro de mim mesma, né? Mas isso é história em doença, história em algum lugar explode, né? O corpo não consegue esconder, né? A gente mente para si mesmo, né? A gente mente para a pessoa da família. Mente até certo ponto, porque a gente descarrega as dores internas, a gente descarrega com a família, porque quem está perto leva paulada, né? Quando a gente não está bem, né? E o estresse, né? A ansiedade, tudo isso que vem vindo. Aí tu vai no médico e fala, você tem estresse, você tem que tomar calmante, né? Mas e por que eu tenho estresse, né? A dor é muito mais profunda, não vai resolver tomar um calmante, né? Eu vou estar simplesmente desligando a luzinha de alerta do carro para não ver a luzinha, né? Mas não estou resolvendo a questão o que está me levando a esse estresse, né? Então, depois que Exato. a gente começa, primeiro, o principal é se dar conta, depois a gente consegue, cada um no seu ritmo, a gente consegue se superar e consegue ter uma vida feliz, né? Em outro Com caminho, né? certeza. Com certeza, eu vejo por mim assim, sabe, Silvina, que tem sido uma construção essa minha jornada, sabe? Então, eu te falei que há 9 anos atrás eu tive o meu primeiro contato de fato com Uhum. a terapia, né? E Sim. em 2017, um pouco mais recente, eu fui buscar, ainda eu buscava sempre a terapia para mim, assim, mas paliativamente, assim, vamos dizer que eu não aprofundava muito, Para assim, sabe? sobreviver. Exato, assim, sabe aquela situação assim de que a gente não quer largar a mão do controle, que a gente quer Uhum. se abrir, mas a gente não quer. Porque assim, Silvina, é importante a gente ter autoconhecimento e principalmente assim, ó, a autoconsciência de que muitas vezes olhar para dentro da gente não é um processo muito gostosinho. O processo não é. Vamos lá, vamos voltar a falar da unha encravada, né? Quando, né, o podólogo vai lá mexer, ou qualquer outra ferida que a gente tenha.
Fazer o curativo, fazer uma limpeza numa ferida, causa um certo desconforto, né? Eu tenho uma frase muito forte, assim, da minha infância, que a minha mãe sempre dizia assim, ó, quando eu me machucava, ela precisava, né, me fazer um curativo, ela dizia assim, a minha filha, o que arde cura e o que aperta segura, né? Porque quando a gente faz o curativo, a gente faz apertadinho, né? Para ele Hum. estancar o sangue e tal. E eu sou da época que o metiolate ardia, né? Quando a gente caía, ralava o joelho, passava o metiolate, ardia, e o que arde cura. E é de fato isso, né, Silvina? Olhar para as nossas sombras, olhar para o nosso interior, não é assim, muitas vezes um processo tão gostoso, mas o Arde. resultado é incrível, o Sim. resultado é libertador, né? Existe uma frase de Manuel que diz que o conhecimento, o autoconhecimento, ele nos liberta, na verdade, ele patrocina a libertação de nós mesmos, quer dizer, ele patrocina a libertação da nossa própria ignorância, né? Então, é muito gostoso isso, assim, né? Quando a gente tem, assim, essa convicção de que pode ser um pouquinho dolorido olhar um pouco para si, mas faz parte do processo, é importante ir ali na frente. Quando a gente desviar, a gente conseguir limpar, assim, dessas dores nossas, o processo vai ficar melhor. E eu tive essa oportunidade em 2017. Então, eu estava em terapia, mas eu estava mais no supérfluo, assim. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas, em gestão de alto Uhum. desempenho. Pessoas, né, que buscam o alto desempenho. Então, eu fui para essa pós-graduação achando que eu ia aprender ferramentas para aplicar nos outros, porque como era para trabalhar com Com equipes, com a gestão pessoas. de equipes, eu achei que eu ia lá aprender coisas para eu mexer nas coisas dos outros. E eu cheguei lá, foram quase 2 anos de pós-graduação, terminei em 2019, e eram ferramentas de autodesenvolvimento, de olhar para dentro. Foi um mergulho assim muito para dentro de mim, assim, sabe? E ali assim eu achei bonito aquilo, sabe, Silvina? Eu comecei a me enxergar durante já esse processo de que eu estava vivendo uma vida num piloto automático. Aquilo que aconteceu com meu pai lá em 2010, aquela doença que meu pai sofreu, me levou por caminhos que eu acabei ficando trabalhando numa coisa que eu gostava, mas não me representava tanto assim. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, eu comecei a conhecer uma outra Magda que eu não conhecia. E justamente hoje eu estou aqui por isso, né? Porque a gente está juntas estudando empreendedorismo sistêmico, estamos buscando nos capacitar como mulheres empreendedoras que somos, né? E eu hoje utilizo justamente essa minha história de vida e as minhas formações, tanto a faculdade de economia que eu fiz, quanto essa pós-graduação, e atualmente eu tenho uma formação mais recente que se chama análise corporal. Eu sou então analista corporal, certificada pelo Corpo Explica, já estou com o Corpo Explica já há quase 2 anos, né? E é uma ferramenta fantástica porque a gente lá entende quais foram as nossas 5 primeiras principais emoções bases que nós sofremos lá dos 0 aos 5 anos, sofremos no sentido de vivemos, que a gente foi exposto, né, Uhum. a essas emoções, que é a emoção da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da exclusão. Então, dentro desses 2 anos que eu estou em contato com essa ferramenta, eu apliquei muito disso em mim, porque 95% as nossas ações, da nossa vida, elas estão baseadas no nosso inconsciente, ou seja, a gente está muito no piloto automático e nós basicamente vivemos 95% do nosso tempo evitando essas 5 principais emoções, né? Então, assim, por medo de ser rejeitado, às vezes a gente não quer se expor aqui numa live, né? Por medo de ser manipulado, muitas vezes a gente não quer se colocar numa negociação com os nossos clientes, né? Principalmente nós que estamos no lugar de cuidadoras, de terapeutas, mentoras, né? Enfim, então assim, cada uma dessas dores, ela diz muito a respeito da vida que a gente está levando hoje. Muitas vezes a gente está com uma vida estagnada, travada,
financeiramente, profissionalmente, inclusive sentimentalmente, por conta de estar tentando evitar essas cinco principais emoções, né? Então, eu hoje me sinto assim, num caminho, né? Porque eu estou ainda nessa fase de transição, e isso é um processo bastante novo também para mim, né? Então, eu me sinto assim que eu agora estou no caminho certo, né? De eu estar aqui num domingo, né? Estamos aqui servindo o nosso público, a tua audiência, a minha audiência, tentando trazer um pouco da nossa jornada, da nossa vida, né? Isso é uma coisa inédita, assim, para mim, de eu estar fazendo, né? Não que eu não fazia isso antes, eu fazia. Eu cheguei a trabalhar, Silvina, 12, 14 horas, mas não porque eu tinha prazer, tá? Não porque aquilo ali, assim, realmente era o que me brilhava os olhos, mas justamente porque o trabalho, no meu caso, Mari, era uma fuga da minha dor, tá? Então, assim, ó, para eu não olhar para dentro do meu ex-casamento, para eu não olhar situações que me incomodavam no relacionamento com papai e mamãe, eu me anestesiava trabalhando, né? Porque daí quando eu estava trabalhando, eu estava ocupando a minha mente com outras coisas, certo? E aí, então, eu não precisava falar, eu não precisava me incomodar, eu não precisava me manifestar, né? Então, isso é uma questão assim, Silvina, que hoje, né, a gente precisa estar olhando, né? Para isso, né? O trabalho dignifica o homem, né? É muito importante a gente, dentro do curso que a gente faz, né, com a professora Ale Camilo, a gente traz muito esse conceito de que a gente tem que sair para trabalhar todos os dias. Essa é a vida do homem, da mulher adulta, saudável, né? Sair para trabalhar, correr atrás das suas obrigações, né? Mas até que ponto que isso a gente está indo nesse caminho por um ponto realmente de manifestação da nossa missão e do nosso propósito de vida, ou até que ponto isso tem sido um ponto, por vezes, até de fuga, né, É. Silvina? Você Algumas falou vezes antes, acontece, você né? falou antes do que arde, né? Mas cura. Por exemplo, a primeira vez, primeira sessão que eu fui na constelação familiar, a, a- ela falou assim que a pessoa que faz demais, que faz de tudo, assim, que trabalha muito, é porque está fugindo, porque quer que a mãe olhe para ela, porque ela quer ser vista, ela quer ser valorizada, então ela faz de tudo. Nossa, para mim isso ardeu muito dentro da minha alma, assim. Meu Deus, eu era professora na época, eu trabalhei no contraturno, eu trabalhava com plantas naturais, eu atendia na fitoterapia, né? Junto com isso, eu fazia cuca e bolacha para vender. Eu fazia crochê e tudo que é tipo de artesanato. Aí, quando chegou a época de eu me aposentar, eu podia escolher 10 profissões que eu tinha experiência em todas as áreas, né? Aí, bem nessa época, foi que a consteladora me falou assim: a pessoa que quer fazer demais, que faz de tudo. E eu sempre me vangloriava disso. Eu sou multiuso, eu sei fazer de tudo. E quando eu me dei conta que isso era apenas uma fuga, porque eu queria ser vista pela minha mãe e pelo mundo, para dizer assim: olha como ela sabe fazer tanta coisa, olha como ela trabalha, olha como ela deu conta de criar os filhos sozinha, olha como ela foi, assim, a mulher guerreira, todo mundo falava. E era só uma fuga, né? Eu não era feliz nesse posto que eu tinha dado para mim mesma, né? Por isso que eu comecei a adoecer, porque não era isso que eu queria para minha vida, mesmo que assim, eu olhava para isso com orgulho, mas dentro de mim eu estava chorando. O pessoal falava assim: nossa, você tem que agradecer que você conseguiu dar conta da vida, você conseguiu, você tem o que você precisa, você fez tudo isso. Eu, para mim, eu sentia vazio, porque a gente não faz para si mesmo, a gente está fazendo para o outro, né? Para o mundo ver, né? Sempre preocupada com o que os outros vão dizer, porque os outros têm que ver que eu sei fazer isso, e eu tenho que ser sempre do melhor jeito. Todo mundo, aí eu costurava também. Eu tinha 10 profissões ao mesmo tempo, fontes de renda, né? E dava conta, né? Mas eu mesma nunca não me olhava, né? Não tinha tempo para mim, né? Exatamente. E daí nisso a gente, por vezes, acaba, como você colocou no início, né, da nossa conversa aqui, né? Por vezes a gente acaba, a mente da gente acaba escolhendo, né, que o corpo adoeça, porque é uma forma da gente parar, da gente rever, da gente. É uma manifestação do nosso ser, né? De que, opa.
alguma coisa não está bem, né? Então, isso Sim. que tu diz a respeito de trabalhar para chamar atenção, né? Isso está muito ligado à nossa criança interior, né? Então, Uhum. a gente tem uma criança interior que, né, dentro da nossa mente, né? Que justamente está ligada a essa fase, né? Dos 0 a 5 anos, dessas 5 principais emoções, né? Que a gente viveu lá com papai e mamãe. Então, inconscientemente, isso de você trabalhar, né, em tantos papéis ao mesmo tempo, né? A gente diria carregar tantas laranjas, né? Sendo que você poderia estar carregando só uma, né? Isso com certeza estava ligado à tua necessidade de aprovação de papai, a necessidade de a mamãe te olhar, a mamãe não abandonar, a mamãe não rejeitar, né? Então, e realmente, assim, a partir do momento que a gente tem essa clareza, né, é grande isso, assim. Eu, Silvina, estou num ponto da minha jornada que esse cordão, digamos assim, umbilical, eu estou cortando ele agora, né? E eu tive a oportunidade, eu estava de aniversário semana passada, e eu recebi meus pais, a gente não mora na mesma cidade, né? Eu moro aqui em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, e meus pais moram em Joinville, né? Na região norte do estado. Então, nós conversando, e hoje a gente tem uma conversa de adultos, como a gente costuma dizer, né? E eu contando, assim, para eles, né? Assim, do quanto eu estou feliz, né? De estar me manifestando dessa forma. O meu rosto, sabe, assim, tá mais viçoso, eu me sinto mais jovem, eu me sinto, sabe, assim, com mais vida, com mais energia. As fotos minhas, assim, estão assim, porque é essa a mulher realmente que eu sou, né? Só que isso foi muito difícil, sabe, Silvina? E aí, nessa transição também de carreira, eu pela segunda vez desenvolvi, então, o segundo grande episódio de depressão e de ansiedade. E dessa vez também, Silvina, teve um papel na minha vida, tá? De novo, assim como lá atrás, eu não estava dando conta, né, por conta de eu ter assumido os negócios dos meus pais e não falava isso. Dessa vez, eu queria fazer a transição de carreira para isso tudo que eu já estou estudando desde 2017 e eu não tinha coragem conscientemente de cortar esse cordão com os meus pais, porque o setor onde eu trabalhei nesses últimos 20 anos, eu herdei do meu pai e da minha mãe, né? Então, eu nasci dentro de uma vidraçaria, né? Meus pais tiveram por muitos anos uma empresa de vidro, lá em Joinville, e eu acabei ficando nesse setor justamente por conta do que o caminho da vida foi levando, sabe? Aquela coisa inconsciente de eu vou seguindo aqui, eu vou seguindo ali, e a gente vai e vai ficando e vai ficando. E eu, por falta de ter esse posicionamento de não, mas agora eu não gosto mais disso, eu não quero mais, né? Eu fiz bem feito até aqui, mas agora eu quero experimentar uma nova vida, por eu não ter essa, né, postura adulta, por eu não ter coragem de fazer essa manifestação verbal e de postura mesmo de posicionamento, eu acabei adoecendo, eu acabei de novo fazendo depressão e ansiedade, porque daí, olha o que aconteceu, Silvina, foi uma maneira daí de tipo, olha, eu entrei em depressão e ansiedade, é porque eu já estou esgotada do que eu estou fazendo, então eu preciso fazer uma nova coisa, porque essa antiga coisa já não me dá mais prazer. Então, veja só que loucura, né? Mas é isso, tu dissesse assim, ó, que a gente tem uma necessidade da aprovação das pessoas, né? A gente se preocupa com a opinião dos outros, né? Então, era o que eu queria, era o que a Magda, né, realmente queria dentro de mim. O desejo do meu coração era esse, mas me faltava coragem de manifestar isso para o mundo. E a maneira que a minha mente, o meu corpo, a minha sabedoria, né, divina, né, o meu eu interior teve de fazer né, essa manifestação foi escolhendo ficar doente. Que daí, quando eu escolhi ficar doente, inconscientemente, tá, Silvina? Voltando a Sim. afirmar o que a gente já conversou, 95% das nossas ações são inconscientes. Então, eu não escolhi, eu quero ficar doente, porque daí assim eu vou dar um jeito de sair do que eu tô fazendo. Não é assim. Eu inconscientemente escolhi ficar assim, porque daí foi uma maneira de eu botar a culpa na doença. E na verdade, a culpa não era da doença. E eu acho que daí isso adentra na questão da medicina germânica, né?
Porque realmente eu tenho essa consciência, assim, de que a culpa não foi da doença, foi a maneira da Magda não se autorresponsabilizar e dizer para o mundo, eu quero a partir de agora viver assim, assim, assado, eu não quero mais viver assim, assim, assado. Então, só pela necessidade da aprovação do ambiente de trabalho onde eu estava antigamente, da necessidade de papai e mamãe, tipo, não me acusarem, ou não me rejeitarem, ou não. Porque daí foi exatamente isso que eles fizeram. Ah, minha filha, mas então tá bom, se realmente você não está bem, então se vai ser melhor para ti, faça isso, mas a gente não quer te ver doente, né? Ou seja, eu tive o sim dos meus pais e das pessoas à minha volta, amigos, colegas, por conta de que eu joguei a culpa na doença. Então é assim que a mente da gente funciona, né, Silvina? O mundo sempre dá um jeito de você se obrigar a parar. Se você não para porque você se acha que merece parar, o corpo entra em depressão ou ansiedade toma conta para dizer assim, tá na hora de você olhar para você, né? Para aquilo que você quer, né? A gente vê muitas mulheres, as mães de família, né, donas de casa, mesmo que elas trabalhem fora, né? Que muitas vezes é o nosso caso também, por que nosso casamento afunda, assim, não dá certo, né? Porque a gente cobra do marido, cobra dos filhos, aquilo que a gente mesmo não se dá. Porque se eu trabalho em 10 trabalhos diferentes e trabalho tanta coisa, que atenção eu estou dando para mim? Mas daí a gente acaba dizendo, não, meu marido não me valoriza, meu marido não olha para mim, ele que é insensível, né? E, na verdade, é a gente que está fazendo isso com a gente mesmo. A gente está dizendo, ó, eu não mereço a atenção de ninguém, né? Então, tudo que a gente faz para si, quem está ao redor também faz. Que a queixa da maioria das mulheres, a gente, mesmo quando a gente está na live de outras terapeutas, a gente vê, nossa, mas e se o marido não me deixa, se o marido não colabora com o meu novo trabalho, né? E se ele não me apoia? Meus filhos me sugam, eu preciso, todo o meu dinheiro que eu recebo, tenho que dar para meus filhos. Mas e por que você educou as pessoas em torno para serem, aceitarem, quererem isso de você? É a gente que faz toda a nossa realidade, né? E quando a gente percebe que a gente de repente fez alguma coisa assim que a gente não está mais conseguindo dar conta, aí que é o momento da gente procurar ajuda, né? Porque a gente é humano, a gente é limitado, a gente pensa, a gente sempre faz querendo acertar, né? Toda a vida a gente pensa que é o melhor. E tem terapeutas, assim mesmo, nossos professores, volta e meia, eles têm que dar uma parada, procurar um outro terapeuta, um outro médico, né? Para pedir ajuda, porque eles não estão dando conta, porque o caminho da vida mostra que nem sempre as decisões foram acertadas, né? Então, não é nada feio voltar para trás e dizer, ó, eu não dei conta, eu tentei, mas não consegui, né? E retomar de novo, né? Mas aí é que mora a nossa grande dor, né, Silvina? Assim, de eu não dei conta, mas como, E né? admitir, né? Sabe, assim, ó, justamente por conta disso, por conta dessas sensações que vivemos lá no passado, que estão gravadas na nossa memória inconsciente, né? Então, isso acaba sendo difícil, né? E quando tu diz assim, que muitas vezes num relacionamento de casal, a gente acaba esperando do parceiro coisas, esperando ações e atitudes que a gente mesmo poderia estar fazendo pra gente, eu tenho, inclusive, conversado muito isso com as minhas clientes, assim, né? A gente acaba entrando, Silvina, não apenas na relação conjugal, né? Na relação de parceria sentimental, Uhum. mas, inclusive, em sociedades, a gente, na verdade, entra, como a gente aprende, né? Dentro do empreendedorismo sistêmico com a nossa professora Alessandra Camilo, a nossa criança birrenta entra no jogo querendo exigir coisas que o outro não tem condição, muitas vezes, de nos oferecer, mas que a gente mesmo, se a gente nos adota a criança interior que mora dentro da gente, a gente consegue ir para os relacionamentos sem buracos, porque muitos dos conflitos, muitas das coisas que a gente vive nos relacionamentos, seja relacionamento empresarial, empreendedor, né, de sociedades, seja em casamento, a gente acaba trazendo buracos
coisas que na verdade a gente sentiu falta lá na primeira infância, colo de mamãe, atenção de papai, e aí a gente traz isso para o jogo de negócios, para o jogo de relacionamento, e o outro não vai poder dar esse colo, né? É a gente que tem que aprender a nos acolher, né? O outro não vai, né? Então, assim, marido, mulher, é uma relação de parceria, não é uma relação de um ser pai e mãe do outro, né? Então, assim, muitas vezes a gente vem para os nossos relacionamentos de vida com essas nossas dores infantis, com essas dores de rejeição, de abandono, de manipulação, coisas que a gente viveu lá, humilhação, a exclusão, muitas vezes, né? Famílias que têm mais de um irmão, né? A questão da disputa do colo de papai e de Nós mamãe. somos em 11. Olha só, meu pai é 11, 10 e minha mãe é 6. Nós somos 3. Sou eu e mais meus 2 irmãos mais velhos, né? Mas a gente traz isso, entende? Então, só muitas vezes quando a gente quer chamar atenção, na verdade a nossa criança inconsciente, a nossa criança interior, querendo aquele colo, aquela atenção lá do papai, lá da mamãe, não ganhou aquele colo, não ganhou aquela atenção, que sentiu necessidade lá atrás e hoje vem para a vida de adulto trazendo essas demandas, trazendo esses buracos. E não tem como, né, Silvina? Então, assim, ó, eu vejo hoje, né, as clientes que eu atendo, né, eu atendo 70% do meu público é mulher, né, atendo 30% mais ou menos do público masculino. Mas as pessoas que chegam até mim, Silvina, com reclamações, muitas vezes de que estão bloqueadas no marketing digital, que estão bloqueadas na carreira, né? Atendo também bastante terapeutas holísticas, fisioterapeuta, empreendedora, advogada, gestora, enfim, muitas das coisas que elas estão bloqueadas na vida profissional, tá? Não tá ligada, na verdade, na vida profissional. A gente começa a fazer uma investigação dentro do processo da mentoria, através da análise corporal, né, que é uma das técnicas que eu utilizo, e a gente vai conversando e vai identificando que o fundo, ela não está travada no financeiro, na verdade, por conta de que ela não está desempenhando ou coisa assim, mas é justamente pelo que viveu lá atrás. Coisas assim que parecem tão desconexas e tem uma total conexão, Silvina, do tipo, a pessoa que não dá conta de se manter financeiramente aos 30, aos 40 anos. E aí a gente vai conversando, tá, mas como é que tu... Ah, não, mas aí eu fecho 0 a 0 a conta porque o que eu ganho, eu não me sustento, mas aí a minha mãe me manda uma verba, mas aí meu papai me manda uma ajuda, mas aí, entende? Então, só entende assim que não é a questão, a pessoa tá muitas vezes ganhando bem, tá numa situação que ela acaba gastando mais do que aquilo que ela ganha, mas esse gastar inconsciente está ligado a essa necessidade, porque quando o papai e a mamãe dão essa ajudinha financeira, é um colinho, é uma atenção que a gente está recebendo. E isso, Silvina, acontece com a gente nas mais variadas idades, de 30, 40, né, 50, não importa a idade que a gente tenha, né? E a Então, assim, sociedade justifica. Hoje mesmo estava numa reunião, daí a família, por exemplo, já adultos todos, mas o pai lá idoso sustentando, né? E a maioria justifica, não, mas os filhos, os pais sempre têm que ajudar os filhos, né? Não, depois dos 18, 20 anos, depois que tem a profissão, não tem que mais nem ajudar o filho e nem o filho ajudar o pai. A gente nasceu para ser independente em qualquer idade, né? Enquanto a gente tem sã juízo, né? Não é obrigação dos pais depois que o filho tem uma profissão. Só que o social, né? Geralmente isso é justificado, não importa se a pessoa... A nossa sociedade, a nossa criação, né, Silvina, principalmente nós aqui dos países latinos, né, a gente tem essa coisa da família tá toda enredada, tá todo... Por um lado, Silvina, se isso está num lugar
de adulto, num lugar onde não haja um intrometimento entre a vida dos pais com os filhos, não haja um emaranhamento, tá tudo certo. Mas Mas é a partir do difícil. momento, Geralmente, seus pais, exatamente, os pais geralmente que mantêm um filho adulto, eles também estão nessa cobrança. O sentimento que está por trás, por que estão mantendo, enviando dinheiro, ajudando, geralmente porque estão emaranhados, né? É que nem você estava falando, o filho não se dá bem na vida para poder dizer que nem a Lei Camila sempre fala, né? Os filhos não dão certo para poder jogar na cara dos pais, para dizer, ó, vê a Amy que olha, você fez. olha a caca que você fez aqui, ó, tá vendo? É, Não tô dando certo porque a culpa tá aqui, ó, eu sou tua culpa, né? aham, Isso não tá certo, né? Silvina, no sentido de que os nossos pais já nos deram o bem maior que a gente poderia receber, que é o dom da vida, né? é, Então, assim, a partir do momento que eles nos deram o dom da vida e que eles nos criaram com as ferramentas que eles tinham, né? Agora também, outro dia, minha mãe falando, eu fiz 38 anos semana passada, e ela dizendo, minha filha, meu Deus, tu já é uma mulher, por que que eu não brinquei contigo? Por que que o tempo passou? Mãe, a ferramenta que tu tinha naquela época, era tu aquela. fez o melhor com o que tu Uhum. sabia. Então, naquela época, tu achava que trabalhar e ter alguém, uma babá que me cuidasse, era o certo. Então, tá tudo certo. Eu sou a mulher que eu sou justamente por conta disso, né? Uhum. Parte da mulher que eu sou é por conta das coisas que eu vivi. Outras coisas são as minhas, é a minha obrigação, né? Muitas das coisas são a minha autorresponsabilidade. Né? Então, assim, eu tenho o direito de fazer novas escolhas, né? Isso que a gente está falando a respeito de ficar dependente financeiramente de pai e mãe, ficar dependente emocionalmente de pai e mãe, também é uma escolha. Ah, mas é uma escolha. A escolha inconsciente também é uma escolha. Sim. E isso é tudo na vida, né? Assim, é o básico do tipo, quando a gente vai fazer, mas eu votei no fulano de tal, olha só o que ele está fazendo, eu nem sabia o que você podia ter estudado sobre ele. Por que você não foi estudar, né? Então, assim, É, ó, por que a gente não, né, não se joga no autoconhecimento? Por que a gente não vai atrás? É porque, como a gente está repetindo aqui, a gente não quer muitas vezes passar pelo processo. A gente muitas vezes quer tomar uma pílula mágica e não existe uma pílula mágica, não é, Silvina? A uhum. gente tem uma certa diferença de idade, né? Então, assim, Uhum. e veja só, eu aqui, né, no alto aí dos meus quase 40 anos, estou buscando, você também está buscando, quer dizer assim, a Não gente tem não vai idade. estar acabado, a gente não vai estar pronto nunca. Toda hora a gente vai Uhum. ter que estar melhorando alguma coisa na vida da gente, né? Então, e isso é o gostoso da vida, isso é a beleza da vida, né? Eu tenho uma frase muito forte comigo que eu tenho repetidas vezes dito para mim mesmo no espelho, o feito é o melhor do que o perfeito, né? E eu hoje estou melhor do que ontem. O amanhã não me pertence, mas hoje sim eu estou melhor que ontem. Claro que eu gostaria de já estar mais evoluída, eu já gostaria de estar vivendo coisas, mas isso, Silvina, precisa ser um mecanismo para nós de que a gente que cause uma combustão, que cause, mas não uma falta de contentamento ou muitas vezes uma paralisação, né? Aquilo que eu ainda não alcancei, aquilo que eu ainda não tenho, tem que ser uma fonte de inspiração para eu ir atrás. E A não ansiedade, né? Oi? A ansiedade, por exemplo, a germânica, a ansiedade é, é necessária. Só, as mulheres às vezes falam que tem que tomar medicação para ansiedade, porque não, eu tenho que ter ansiedade, porque senão, como que eu vou querer sair daqui onde eu estou para ir para frente se eu não anseio por algo melhor, né? Então, a ansiedade equilibrada, ela precisa fazer parte da minha vida, né? Só que eu não posso me Exatamente, deixar dominar de querer viver o futuro e não curtir o presente, né? Por exemplo, nós estamos exatamente. nessa busca, nesse encontro de aprender sempre, né? Eu não posso dizer, não, daqui a 2 anos eu vou estar bem, então vou trabalhar e sofrer. Hoje é difícil, mas daqui a 2 anos eu vou estar bem, não. Eu estou bem hoje, daqui a 2 anos eu vou estar melhor. Mas eu estou curtindo o momento presente, não preciso me anular, deixar de viver o presente.
E a depressão é a mesma situação, né? Muitas mulheres da minha idade, assim, muitas amigas que eu conheço pessoalmente, assim, entram em depressão quando os filhos crescem, né? Porque daí fica aquela cobrança. Eu queria que meu filho fizesse isso, queria que fizesse aquilo, mas os meus filhos assim, como dizer, a juventude de hoje, aquela visão negativa, assim, no meu tempo a gente se esforçava, no meu tempo a gente fazia. E o que está valorizando a si mesma no seu tempo atual, né? Tem que olhar para a história de hoje. Como você está hoje, que teu filho vai estar hoje no mesmo equilíbrio que... Porque se o filho não está indo para frente, é porque a mãe também não está, né? Se o filho fica estagnado na vida dele, lá com 25, 30 anos, olha para a mãe que tem 50, como ela está, né? Tudo é ligado, né? Não é assim que a mãe vai dizer, se a mãe estiver bem, o filho automaticamente vai estar bem. Mas a energia da mãe, por exemplo, a mãe entrar em depressão porque o filho não olha mais para trás, o filho casou, foi para longe e me abandonou, porque daí essa é a fase da depressão onde fica doente, né? E o que está por trás disso? Qual é a mensagem? Eu criei filho para cuidar de mim. E o filho nasceu para cuidar da vida dele. Se o filho quiser ficar comigo, por escolha dele equilibrada, tudo bem. Mas o filho não é meu. Ele é meu filho até os 15 anos, depois. E mesmo assim, desde a infância, a gente já tem que saber criar os filhos para eles serem independentes, né? E depois eles que sigam a vida deles, né? Eles têm que olhar para frente, não olhar para trás, né? E se a mãe está depressiva, olhando para trás, mais para trás ainda, como que o filho vai poder ir para frente? Ela vai puxar o filho para trás também, né? Então é tudo uma complementação, né? E nós mães, assim, que a maioria do pessoal que escuta a gente são mulheres, assim, entre minha idade, um pouco menos, um pouco mais, né? E muitas com depressão, muitas com ansiedade, tomando medicação, né? Mas, assim, o que olhem, assim, de fato, para as escolhas que estão fazendo ainda, é muito aquela vontade de querer achar tudo pronto, querer aquela pílula mágica que você estava falando, né? E ela não existe porque não teria sentido a vida, né? Quem gosta de pílula mágica que assista o filme lá do Eclipse, eu acho, né? Que o cara aperta o controle e vai 10 anos para frente, aperta de novo, vai mais tantos anos para frente, para ser rico de uma vez e para ter tudo realizado. E que sentido tem a vida, né? Então, o bonito é o processo, né? O feliz. Exatamente. E a vida, a nossa professora começa, tem o costume de dizer que a vida é um jogo, né? E a gente tem que se portar como um observador, né? Dessa vida, desse jogo, e um observador de nós mesmos, né? É muito fácil a gente navegar no que é chamado de triângulo dramático, né? Que é a vitimização, que é o salvador, que é Uhum. o algoz, né? Então, isso que tu tá falando, né, nas relações de pais e filhos, né? Eu enquanto filha, eu não posso entrar tanto num jogo de vítima, para chamar a atenção dos meus pais, como a gente normalmente faz, né? Mas também não posso querer salvar a vida deles. Eles têm É. a vida deles e a escolha deles. Assim, os pais também precisam liberar os seus filhos para o mundo, não é? E isso que tu está dizendo, que quando os filhos seguem, né? E daí o casal, né? A mãe, o pai, acaba sentindo o que é chamado de a síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Então, assim, a gente já precisa estar se preparando, né, Silvina, para esse tipo de momento também, né? Então, eu costumo dizer assim, Silvina, eu tenho vizinhos aqui em volta com 80 anos, 90 anos, e são pessoas que não Independente. estudaram. Exato, mas assim, ó, que não estudaram o autodesenvolvimento, que não cuidam tanto da saúde. Eu penso que a nossa geração, essa geração agora, e principalmente de transição pelo advento da pandemia, nós vamos viver em 90, 100 anos tranquilamente, né? Então, só o que a gente quer?
dos nossos próximos anos de vida? Eu estou me preparando, né, para a velhice? Eu estou me preparando para, sabe, para as mais diversas etapas da vida da gente, né? Então, eu trago isso também muito, assim, esse tipo de reflexão para as minhas clientes dentro do nosso trabalho, né? Em que momento que eu estou hoje, né? Qual que é o meu próximo momento? Eu hoje, Magda, estou sozinha, mas o meu próximo momento já está aqui na minha mente. Eu quero casar novamente, eu quero ter filhos, eu quero ter cachorro, gato, casa, entende? Então, assim, já está tudo aqui, entende? Então, eu já estou trazendo isso. E para isso, Silvina, eu já estou me preparando, Tem que dar os passos entende? agora para o depois acontecer, né? Exatamente, então só me preparando, Silvina, no sentido de me curar das emoções, do que ficou para trás, entendeu? Lá já desde a base de papai e mamãe, entendeu? Para eu ir para um novo relacionamento também preparada para isso, e como eu te falei, sem eu estar com buracos, sem eu estar com demandas que o outro não vai poder me atender. Então é Uhum. minha responsabilidade, né? Então quando você diz assim que muitas das pessoas, né, que também estão te seguindo, que vão, acabam, que entram nesse processo de depressão, de ansiedade, quando os filhos seguem a vida, quando a pessoa se sente deslocada, é uma autorresponsabilidade também da gente buscar novas alternativas. É o teu caso, né? Você está aí caminhando no mundo da terapia holística também, né? Através da medicina, da nova medicina germânica, também como uma fonte de inspiração, de ter um motivo para amanhã, segunda-feira, viver, né? Quando a gente tem Sim, esse impulso de vida, quando a gente tem essa meta de vida, a gente acaba tendo motivo, a gente acaba tendo alegria, prazer, né? Existem alguns estudos na área de oncologia que alguns médicos aplicam e eles têm claramente as pessoas da oncologia que vão sair daquele quadro. sim. São as pessoas que estão com meta. Não, quando eu sair daqui desse tratamento, eu vou fazer tal coisa e tal. Aquele que não tem Sonhar meta. sempre, né? Olhar para o dia de Exato, amanhã, não pelo trabalho, mas ter um sonho, exato, um motivo para viver. As pessoas que saem da doença é porque elas têm um motivo para sair, né? Então, a pessoa exatamente. fala assim muito, coitado, morreu, né? Não, é uma escolha, né? Não tinha motivo Escolher. para não tinha motivo para continuar viva. E a morte é uma Exato. escolha da pessoa, né? E Exatamente, a Silvina. pessoa viveu exatamente o tempo que ela tinha que viver, né? Para cumprir a missão Exatamente. dela, né? E é Exatamente. tranquilo, isso a gente acaba perdendo o medo de sofrer, o medo do abandono, porque a gente passa a olhar com mais tranquilidade para a vida, né? É. Hoje, o meu pai sempre, desde criança, meu pai tem uma frase que eu sempre escutava ele falar e eu não entendia. Hoje, dentro do autoconhecimento, dentro do autodesenvolvimento, eu entendo claramente. Quando alguém falava, poxa, mas tu não pega gripe, eu não tenho, eu não tenho tempo para ficar doente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho alguma. E realmente, assim, meu pai é uma pessoa que dificilmente ele fica doente. Ele teve aquele problema que eu falei, que não foi na realidade só uma doença, mas ele Uhum. sofreu um acidente, né, lá na cidade, né? Então, e aí acabou que a vida deu uma mudada, mas ele sempre uma pessoa assim que não tinha, nossa, por que que eu não fui? Não, eu não tenho tempo de ficar doente. Sim. Tem coisa para fazer, estou Escolhas produzindo, né? diárias, né? Exatamente. Então, nosso tempo está no limite, né? Aham. Que gostoso, Silvina, que gostoso falar contigo, com o teu público, esse momento que a gente revê também, né, as nossas escolhas, revê as nossas possibilidades de vida, né? Nós aqui como mulheres empreendedoras, mentoras, terapeutas, guias, né? Que também temos as nossas, né? Porque também a gente Sim. não É vive tudo, sozinha, tudo a gente troca, também né? tem. A gente também tem as nossas questões, né? Sim, Então, é um prazer, assim, tá aqui conversando contigo, com o teu público, né? A gente espera aí ter agregado um pouco de conhecimento, com né, para a vida. certeza sim, Assim né? como a gente também bebe da fonte dos nossos Uhum. professores, a gente também quer ser esse rio fluido, né? A gente bebe lá e também derrama aqui, e bebe e derrama, né? E assim a vida vai fluindo, vamos fluindo um na vida do outro, Vai e isso é o caminhar da humanidade saudável, né? transbordar aquilo que a gente recebeu em abundância, né? Isso é Verdade. prosperidade, abundância. Então, vamos encerrar, antes que o Instagram nos derrube, né?
Agradeço muito, foi muito bom te escutar, Que bom. aprender contigo, né? E eu gosto muito desse tipo de trabalho, dessa terapia que você faz, né? E agradeço e conversamos. Tá? Agradeço Obrigada, quem Silvinha. esteve com a gente acompanhando todo esse tempo, quem assistir depois também, né? Isso Obrigada, aí. tá? Uma ótima semana. Uma boa Obrigada você noite. também. Boa noite.